Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro em meio a muitos acontecimentos importantes se dando aqui no Brasil e também com a nossa vizinhança. E como eu sempre tenho chamado a atenção de vocês aqui no nosso portal, as nossas pautas aqui no Brasil estão mudando lentamente. Nós deixamos de ficarmos o tempo todo debruçados em cima de insanidades que eram pautadas todos os dias, para começarmos a observar a nossa realidade concreta e situações muito importantes que dizem respeito à economia, porque ela atinge diretamente a realidade, a nossa vida, o nosso cotidiano. Hoje eu vou comentar aqui com vocês algumas situações que estão se dando e também conferir com vocês se algo que eu disse ontem se confirmou em relação à cobertura dos grandes telejornais, as falas do presidente Lula e a repercussão que isso causa na economia aqui do nosso país, né? O que querem esses grandes veículos? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Mande seu joinha, seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, ontem eu comentei com vocês, em função da variação do dólar aqui no nosso país, que está numa sequência, né? Mas a desvalorização da moeda brasileira, ela não é uma coisa exclusiva aqui no Brasil. Existe todo um comportamento no mundo e a variação do dólar está muito ligada a questões internas do Banco Central dos Estados Unidos. Se fica mais interessante o dinheiro que tem no mundo, ele ser investido nos Estados Unidos, as moedas dos países periféricos, outros países que não têm a economia dolarizada, perde valor. Isso aconteceu em todos os países. Mas aqui no Brasil, existe sempre um propósito dos grandes veículos de comunicação, do mercado, de mostrarem que tem poder e também de tentar confinar cada vez mais um presidente da República no modelo que eles entendem ali que é o modelo que tem que ser seguido a todo custo por um presidente da República. Então, eu comentei com vocês que, em função das notícias que hoje estão sendo replicadas nos jornais impressos, como essa aqui na capa do Valor Econômico, que está dizendo que após declarações de Lula sobre gastos, dólar dispara e chega a 5,52. Então, quer dizer, então se o Lula ficar calado, então o dólar vai cair? Então, se ele falar alguma coisa, o dólar sobe? É assim no mundo inteiro que as coisas funcionam? Bom, e aí embaixo na linha fina, eles dão uma outra explicação, né? Conjuntura. Com cenário internacional desfavorável, moeda tem maior cotação desde 2022. Alta do ano alcança 13,7%. Bom, a capa do Globo deu um destaque aqui à tentativa de golpe na Bolívia, que eu vou conversar com vocês também sobre isso, né? Com essa manchete aqui. Sem apoio e tentativa de golpe militar na Bolívia, fracassa. Bom, incerteza sobre gastos leva dólar a novo recorde sob Lula. Então, quer dizer, o Valor Econômico está dizendo que é a declaração do Lula. Já o Globo está dizendo que é incerteza sobre gastos, né? Que também tem a ver com declaração do Lula, né? E aqui também, segundo eles, né? Aqui a matéria no caderno de economia, aqui falando do dólar. Dólar sobe 1,2% e vai a 5,51. Declarações de Lula sobre gastos e BPC alimentam nova alta da moeda. O Lula disse uma coisa absolutamente normal, né? Que não, enquanto ele for presidente, ele não vai pegar as pessoas que têm um benefício ali permanente em função de terem algum tipo de enfermidade ou idade avançada, que ele não vai mexer nisso. Mas vejam só, o que acha, né, o mercado, os grandes veículos de comunicação, uma série de colunistas, uma coisa racional é tirar dinheiro da pessoa que está mais ferrada, que está mais necessitada, o aposentado, o trabalhador, enfim, o cidadão brasileiro. Tirar dinheiro da saúde, da educação, de saneamento básico, de transporte, ou seja, a vida de quem é pobre no nosso país tem que ser piorada, né, para que eles fiquem ali, pelo menos dizendo que o Brasil está no azul, que o Brasil está no caminho certo. Bom, e qual foi a cobertura que o Jornal Nacional deu? Em função do que aconteceu na Bolívia, eles até não conseguiram, eles tiveram que dar uma reduzida, né, no destaque principal, porque isso é feito uma métrica, né, qual é o assunto que está mais em evidência. Aí eles colocam ali a questão da tentativa do golpe na Bolívia. Mas na questão econômica, eles deram aqui uma sapatadinha muito
Até achei que eles iam bater mais, tá? Mas eles deram uma sapecada aqui, colocaram a fala do Lula como a responsável pelo desastre, né, do real em face do dólar no dia de ontem. A situação das contas públicas e declarações do presidente Lula produziram reflexos ruins no mercado financeiro. O presidente Lula foi questionado sobre esse... Só que é o seguinte, o trecho que eles colocam da entrevista não é ruim, porque o trecho ali mostra o Lula explicando coisas que são fáceis de serem compreendidas, né? Vamos lá. Situação das contas públicas pela manhã em entrevista ao portal de notícias UOL. E se o governo fará cortes de gastos? O presidente respondeu que é necessário avaliar se a saída é o corte de gastos ou um aumento na arrecadação. Quando a matéria fala assim, corte de gastos, né, eles deviam ser mais específicos, né? Aonde é que o mercado quer que se corte, né? Onde que os grandes veículos de comunicação querem que façam algum tipo de corte, né? Então fica uma coisa muito abstrata, né? Porque dentro da racionalidade, é óbvio, se você tem uma série de coisas supérfluas, elas precisam ser cortadas. Mas o Brasil tem um quê de supérfluo, né? De tão significativo assim para mudar a economia. Vamos seguir aqui. Então estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, sabe, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo. Isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Então, simples assim, tem que se fazer discussão. Qual o problema de se fazer discussão? O problema é que quem controla a economia do nosso país não quer discussão, não quer que os fatos sejam colocados em perspectiva, não querem que esses fatos sejam questionados pelo cidadão comum. O cidadão comum pobre, o classe média, o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, o profissional liberal, todas essas pessoas, todos esses grupos sociais, eles não devem conhecer com o que é feito com o orçamento público do nosso país, enfim. Então é uma questão que está começando a vir para o debate, né? Como eu comentei com vocês, o receituário deles é sempre de cortar com servidores, previdência, gasto social, abono salarial, desvinculação de gasto, sempre atingindo o cidadão comum, né? Bom, daí, mudando aqui um pouco de assunto, né? A gente entra aqui na questão da Bolívia. Gente, o que aconteceu ontem na Bolívia, a tentativa de golpe, ela se soma à tentativa de golpe que teve aqui no Brasil. E como as duas tentativas de golpe elas foram frustradas, isso serve como um grande ensinamento, né, para a América Latina inteira. Isso vai levantando uma série de discussões também, reflexões, o fortalecimento do discurso pró-democracia, né, o afastamento cada vez mais de tentativas golpistas. Então, de um certo modo, a tentativa de golpe ontem na Bolívia, ela foi bastante didática, porque ela também entrou no noticiário e ela vai despertando uma série de consciências das pessoas em relação da importância de se manter uma democracia, né? Evidentemente, os golpistas aqui no Brasil estão muito, muito frustrados, né? A gente vê colunistas aqui, como esse Caio Coppola, né? Ele dizendo, olha, que não, em outras linhas, né, não houve tentativa de golpe na Bolívia, né, como não houve tentativa de golpe aqui no Brasil, foram simulações, né, enfim. Mas é o que está sobrando de discurso para a extrema-direita, né. O outro assunto também, que já está reverberando muito, é o assunto do posicionamento do Supremo Tribunal Federal no dia de ontem, né. Gente, está uma coisa tão... mal colocada, né? Porque, como eu tenho dito para vocês aqui, ninguém no campo fora do Supremo Tribunal Federal está discutindo essa questão. Ninguém não, né? A maior parte das pessoas que estão querendo fazer o uso político dessa história não abordam o problema sob uma ótica racional. Então fica um monte de gente fazendo uma série de panfletagem para um lado e para o outro, e a gente vai vendo a extrema-direita que quer agora aprovar, e já está em curso no Congresso Nacional, que qualquer posse, qualquer gramatura de drogas aqui no nosso país encontrada com alguma pessoa será considerada crime. Bom, essa é a posição que a extrema-direita está bancando. Eu quero saber o seguinte, isso vale para os ídolos deles também? Porque eles cultuam uma figura, né,
que é usuária e coloca isso publicamente, né? O que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui no Brasil, ele vai ser preso? Vai sofrer uma geral? Vai ser dada uma busca nos pertences dele? De quem que eu estou falando? Estou falando do ídolo dessa gente, né, da extrema-direita, o líder internacional deles, o senhor Elon Musk. Para quem nunca viu, olha aqui o senhor Elon Musk aqui fumando um cigarrinho de maconha e depois, né, ele diz o seguinte, olha, fumar é muito legal, mas se você beber uísque junto, aí é que fica legal, né? Confiram aqui. I mean, it's legal, right? It's totally legal. Okay. How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. The combination of tobacco and marijuana is wonderful. First turned onto it by Charlie Murphy and then reignited by Dave Chappelle. There you go. Plus whiskey. Exactly. Perfect. Balances it out. I mean, alcohol is a drug. It's been grandfathered in. Well, it's not just a drug. It's a drug that gets a bad rap. Because if you just have a little... E aí, senhor Malafaia? E aí, Dudu Bananinha? E aí, senhor Nicolas Ferreira? E aí, o bancada extremista? Como é que vocês vão ficar agora com o senhor Elon Musk aí? Vocês querem radicalizar com a discussão sobre o uso de drogas, a repressão que se faz há décadas em países como o Brasil? Essa repressão está dando certo? Nós sabemos que desde os anos 90, a lei de crimes hediondos transformou o tráfico ilícito de entorpecentes num crime hediondo. Eu pergunto para vocês, a lei por si só intimidou o crime em nosso país ou nós tivemos uma explosão dessa modalidade criminosa? O criminoso leva em consideração o aumento da pena quando ele vai praticar o delito? Pensem nisso, gente. Isso é uma discussão jurídica muito interessante. Eu tenho aqui algumas respostas, mas eu vou abordar com vocês no outro encontro, tá bom? Fica aí para você ficar pensando. A repressão da lei, ela intimida o delinquente? Bom, a gente vai conversar sobre isso em outros encontros. Bom, espero você. Até lá. Tchau.